E as suas ajudantes. Então, bom dia a todos, em especial aos campistas aqui do acampamento mais 16. Estão aqui os campistas? É um aplauso para eles, um aplauso. Eles próprios se aplaudiram eles mesmos. Especialmente queremos dar as boas-vindas àqueles que, há alguns que não fazem parte da nossa igreja, damos as boas-vindas para juntarem-se a nós neste culto e também, por favor, deem um abraço às vossas igrejas, Igreja Batista Miratejo, Igreja Bíblica da Amadora, deem um abraço também sentido às mesmas, a Igreja de Sintra, Evangélica de Sintra, desculpa Gabriel, tá bom? Estamos aqui hoje também estamos a fazer 2 em 1. Eu não gosto disso porque eu vou chutar isto. Isto vai sair daqui porque eu ando muito. Estamos a fazer 2 em 1. Estamos no nosso culto, mas também o sermão de hoje tem a ver com o tema do acampamento. O tema do acampamento é Call of Duty, um jogo famoso, está bem? Um videojogo famoso para alguns, não é? Para a juventude. O significado deste nome Call of Duty é chamada ao dever. Então, nesta temática também nós vamos continuar a nossa exposição do capítulo 17 do livro de Atos. E podem, por favor, abrir Atos 17, porque há 2 domingos atrás nós iniciámos a exposição do capítulo 17. E nós vamos concluir o estudo do capítulo 17. O título do sermão, para aqueles que estão a tomar nota, e é uma boa prática tomar nota dos sermões, ajuda a reter, a concentrarmos naquilo que estamos a ouvir e a reter mais do ensino. O título do sermão é Como comunicar a verdade a uma geração intelectual de analfabetos bíblicos. É muito longo o título. Fiquem só como comunicar a verdade. Como comunicar a verdade. E o subtítulo, a uma geração intelectual de analfabetos bíblicos. Bem, antes de lermos Atos, capítulo 17, do versículo 16 a 34, eu quero trazer à memória aquilo que tem sido para nós os últimos domingos. Nos últimos domingos, nós tivemos o privilégio, o prazer de, como igreja, e nós amamos os últimos domingos, em que ouvimos o testemunho da profissão de fé de 11 irmãos. E foi para nós uma grande alegria, especificamente no último domingo, assistir ao batismo destes 11 irmãos. Na verdade, eu creio que todo aquele que se diz cristão tem um grande entusiasmo em testemunhar conversões, ouvir testemunhos de fé, da sua vida transformada pela graça de Deus. Nos alegramos, amamos esses momentos. Mas talvez temos que refletir porque é que nós amamos tanto e gostamos tanto desses momentos de ouvir testemunhos, assistir batismos, mas talvez, avaliando os nossos próprios corações, porque é que não sentimos a mesma alegria e entusiasmo para sermos instrumentos para a conversão de outros, anunciando-lhes o Evangelho glorioso de Jesus Cristo? Porque é que nós não sentimos a mesma alegria, entusiasmo e amor para evangelizar? Para comunicar a verdade? Fora destas 4 paredes. Tudo aquilo que nós vimos e testemunhamos como igreja recentemente. Tudo aquilo que nós já temos ouvido até em Atos capítulo 17, há 2 domingos atrás, sobre como Paulo, através da mensagem do Evangelho, transtornou o mundo, produziu mudanças profundas na sociedade, em vidas, em etnias, em comunidades. Também tudo aquilo que os campistas aqui presentes têm ouvido nos últimos dias, neste fim de semana, sobre a verdadeira identidade do cristão. Sobre o que é verdadeiramente a fé cristã. Qual é a nossa cosmovisão, o nosso olhar para o mundo, para a criação, para Deus, para os homens, de acordo às Escrituras, ao ensino de Deus. Também temos ouvido sobre o glorioso Evangelho e o poder desse mesmo Evangelho. Bem, que tudo isto que temos ouvido e testemunhado não possa cair na esterilidade. Ou seja, que
na verdade, dê fruto. Não caia num saco roto. Não pode ficar só para nós. Não é somente para aumentar a nossa cabeça e diminuir o nosso coração. Na verdade, que tudo isto nos motiva, aquilo que ouvimos da sua palavra, do glorioso Evangelho e que vemos, nos motiva a cumprir o nosso call of duty. A nossa chamada ao dever. Temos um dever, que é em toda a geração, em todos os lugares, poder comunicar a verdade de Deus que temos recebido, que nos tem transformado. É a missão de todo o cristão, de toda a igreja, movida pela glória de Deus, pelo desejo de fazer Deus conhecido e exaltado nesta criação, e também movida por uma profunda paixão pelas almas dos homens e mulheres. Cumprir o nosso dever de sermos testemunhas de Jesus Cristo e testemunhas da sua mensagem de salvação, de redenção. A grande pergunta é: como cumprir o nosso dever nesta geração? Como cumprir o nosso dever nesta geração de intelectuais? Como cumprir o nosso dever nesta geração pós-moderna? Como é que nós vamos cumprir também este dever numa geração de analfabetos bíblicos que não sabem nada sobre a Bíblia, em que já estamos numa era pós-cristã? Como é que vamos cumprir esse dever? Bem, vamos aprender isso por meio das Escrituras, do exemplo do próprio apóstolo Paulo, numa sociedade do primeiro século, mas não diferente à nossa. Em Atenas, na Grécia, intelectuais e analfabetos bíblicos. Atos capítulo 17, versículo 16 a 34. Vamos ler a palavra de Deus e vamos fazer um pouco de exercício. Vamos colocar-nos de pé aqueles que podem para ler a palavra de Deus. Eu não quero que ninguém adormeça, especialmente os campistas. Porque eu dou-me conta a cada ano que tenho menos idade para acampamentos. Já não tenho a mesma energia, a mesma força. Então, por isso, para tornar isto mais dinâmico, lendo a palavra de Deus em pé e também por respeito e temor à palavra de Deus, nos ajuda a concentrar-nos na sua palavra. Diz assim a palavra de Deus: enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, sentia grande indignação vendo a cidade cheia de ídolos. Por essa razão, discutia na sinagoga com os judeus e os gregos tementes a Deus, e todos os dias na praça com os que ali se achavam. Alguns filósofos epicureus e estoicos puseram-se a debater com ele. Uns perguntavam: o que é que este falador quer dizer? E outros diziam: parece ser propagador de deuses estranhos, pois Paulo anunciava a boa nova de Jesus e a ressurreição. Então o tomaram e o levaram ao Areópago e disseram: podemos saber que ensino novo é esse de que falas? Pois estás-nos anunciando coisas estranhas. Portanto, queremos saber o que é isso. Todos os atenienses, como também os estrangeiros que ali residiam, não tinham outro interesse a não ser contar ou ouvir a última novidade. Então Paulo ficou de pé no meio do Areópago e disse: homens atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos. Porque ao passar e observar os objetos do vosso culto, encontrei também o altar em que estava escrito ao Deus desconhecido: é exatamente este que honrais sem conhecer que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa. Pois é Ele mesmo quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. De um só fez toda a raça humana para que habitasse sobre toda a superfície da terra, determinando-lhes os tempos previamente estabelecidos e os territórios da sua habitação, para que buscassem a Deus e mesmo tateando pudessem encontrá-lo. Ele, de facto, não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois dele também somos geração. Sendo nós gerados por Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida pela arte e imaginação humana. Deus não levou em conta os tempos da ignorância,
mas agora ordena que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam. Pois determinou um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio do homem que estabeleceu com esse propósito. E ele garantiu isso a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Mas, quando ouviram falar em ressurreição de mortos, uns zombaram e outros disseram: sobre isso te ouviremos em outra oportunidade. Então Paulo saiu do meio deles. Todavia, alguns homens uniram-se a ele e creram, entre os quais Dionísio, membro do conselho de Areópago, e uma mulher chamada Dâmaris, e com eles ainda outros. Podem sentar-se, amados irmãos. Primeiramente, nós vemos a realidade que Paulo enfrentou na sua geração, as realidades que também são as realidades que nós enfrentamos na nossa geração, no nosso tempo. E necessitamos conhecer essas realidades para também cumprirmos da melhor forma e da mais eficaz o nosso dever de comunicar a mensagem de Deus, o Evangelho, a verdade a esta geração. Primeiramente, nós vemos que é uma geração idólatra. A geração de Atenas e a geração atual é uma geração idólatra, cheia de ídolos. Por exemplo, no versículo 16, diz que Paulo sentia grande indignação quando caminhava em Atenas, vendo a cidade cheia de ídolos. Cheia de ídolos. Paulo podia ter aproveitado a bela e gloriosa, esplendorosa cidade de Atenas para fazer um turismo agradável. Paulo também podia aproveitar para desfrutar de lugares extraordinários. Não havia outros iguais, como na Atenas gloriosa do primeiro século. Paulo também poderia ser facilmente distraído e ficado fascinado pelos monumentos oponentes, pelos templos grandiosos, fascinado com a sua arquitetura e beleza. Paulo também, ali em Atenas, podia facilmente ter ficado intimidado por estar na cidade daquele primeiro século, comparável apenas à cidade das grandes universidades, das grandes mentes intelectuais do presente século. Talvez falando das universidades de Oxford, de Cambridge. Ele estava ali na cidade das mentes mais brilhantes do primeiro século. Paulo podia e teria muitas razões para se distrair em Atenas, para se conformar com aquele ambiente, sendo seduzido pelo mesmo. Mas o que vemos é que Paulo não se distraiu. Paulo não se conformou com a glória de Atenas, com as coisas daquele então, daquela geração. Como muitas vezes acontece conosco, em que ficamos distraídos e fascinados com aquilo que o mundo oferece. Com as mentes brilhantes só porque têm uma bata branca vestida e se dizem cientistas. Ficamos fascinados com promoções, com convites, com oportunidades de conquistas na nossa geração. Fechando assim também os olhos para a realidade da idolatria presente no nosso tempo. A realidade da idolatria presente na nossa cultura. Que ela está presente nas escolas. Ela está presente nas universidades. Ela está presente na Netflix. Ela está presente nas celebridades de hoje. Ela está presente também até nos nossos locais de trabalho, em todo o lado. Ídolos. Ídolos. Não, talvez agora não vemos tantas quantidade de ídolos feitos de pedra e madeira como Paulo testemunhou em Atenas. Mas vemos outros ídolos. Ídolos fabricados nas mentes dos homens. Ídolos que os homens vivem para aquilo, desejam aquilo, matam por aquilo. Pecam se não obtêm aquilo. Ídolos que sacrificam famílias, filhos, para obter aquilo. Integridade, testemunho, ética, porque aquilo é o mais importante para eles. O dinheiro, o prazer, o conforto. Paulo não ficava indiferente na sua cultura e geração. Paulo não ficava indiferente à idolatria naquela cidade. E a sua reação era de alguém que verdadeiramente temia a Deus e tinha zelo pela glória de Deus. Indignação. Indignação. É assim que tu te sentes neste mundo ou estás tão confortável? Estás tão conformado que até achas que vivemos numa cultura agradável.
Não é esta a forma que nós devemos reagir àquilo que chega até nós, que ouvimos, que vemos, que nós possamos reagir da mesma maneira que o apóstolo Paulo, para com a idolatria presente, tudo aquilo que substitui Deus na nossa cultura, tudo aquilo que afasta Deus da nossa sociedade, que nós possamos ficar indignados por causa dos seus efeitos destruidores, para a glória de Deus, mas também para a destruição dos homens. Os historiadores afirmam que no primeiro século em Atenas havia 3 vezes mais ídolos do que pessoas em Atenas. Numa cidade, naquele então, de 10 mil pessoas, havia 30 mil estátuas, ídolos. Paulo ficou indignado com isso. E eles eram muito sinceros na sua religião. Paulo até reconhece o mesmo. Mas a devoção sincera a falsos deuses leva à destruição. Leva ao inferno. Leva à condenação eterna. A substituição desta sociedade e rejeição de Deus e da sua palavra é o maior mal que o homem pode cometer. Por isso não devemos ficar indiferentes. Não devemos ficar indiferentes. Diante do mal, da perversão, da imoralidade que vemos, diante dos ataques à palavra de Deus, ao Deus da palavra, diante do cancelamento dos valores cristãos, nós devemos perguntar-nos se temos sido indiferentes a tudo isto. Se não sentimos indignação, se não nos move, se não nos constrange algo, se talvez isso acontece, é porque temos mais mundo que a glória de Deus em nós. Talvez porque não estás convencido ainda da grandeza de Deus. E por isso te falta zelo, te falta paixão para o louvar. Eu creio que a principal razão para nós não cumprirmos o nosso dever, Call of Duty, a principal razão para não comunicarmos a verdade, a principal razão que no nosso trabalho não sabem que nós somos cristãos, na nossa escola os nossos colegas nem imaginam que vamos à igreja ao domingo. A principal razão porque ficamos calados até quando as oportunidades se apresentam diante de nós, vêm até nós, quando alguém vem falar connosco, um vizinho, ou uma vizinha, um colega, não é por sermos introvertidos. Não é também por não sabermos o que dizer. Mas sim porque nos falta convicção da grandeza de quem é Deus. Nos falta zelo pela sua glória e paixão por Ele. Este é o principal problema desta geração de cristãos hoje em dia. Falta zelo pela grandeza de Deus e paixão pela sua glória. Amados irmãos, que sejamos como Paulo. Indignação. Caminhando quando podia ter tudo para ter turismo em Atenas. Não conseguia ter o seu espírito em calma, em paz. Vendo tudo à sua volta. As necessidades, a idolatria, o mal, a perversão. Se constrangia para poder comunicar a verdade, para fazer conhecido Deus e a sua glória, e também para ver almas rendidas aos pés do seu Deus, do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, que nós possamos ter essa mesma paixão. Se nos falta, irmãos, amada igreja, que possamos pedir ao Senhor isso mesmo. Possamos arrepender-nos e pedir ao Senhor isso mesmo. Diante desta realidade também nós precisamos de uma estratégia. Nós falámos sobre isso na última exposição de Atos capítulo 17. Paulo tinha a mesma estratégia. Reparem, versículo 17, Paulo diz isso mesmo. Ele vai direto à sinagoga em Atenas, buscando uma sinagoga. O grupo que tinha algo em comum com ele. Culturalmente, etnicamente, mas sobretudo religiosamente, no sentido da piedade, do valor pela palavra de Deus. Por essa razão ele ia lá para discutir, no bom sentido. Discutir não é, temos só discutir no mau sentido, mas há um diálogo. E esta palavra no original vem de dialogar com alguém. Mostrar, contrapor a verdade com algo, comparar. Ele faz isso. Em jeito de perguntas e respostas ali na sinagoga, para mostrar por meio da palavra a Cristo, o verdadeiro Evangelho. Comunicar a verdade. A estratégia de Paulo era sempre a mesma. Ele tinha um plano. E ele cumpria esse plano por um dia. Salónica, Bereia, Atenas. Esse também deve ser o nosso plano. Intencionalidade para comunicar a verdade. Devemos estar atentos primeiro
a que a mensagem que falamos seja o Evangelho. Esse era o plano de Paulo. Era explicar as Escrituras, a Bíblia. No evangelismo tens que usar a Bíblia. Parece algo básico que eu estou a dizer. Mas hoje em dia parece que se faz muito evangelismo. É louvorzão, é concerto de milhares de euros, mas nada da Escritura. Nada de pregação do Evangelho. Paulo anunciava o Evangelho. Com a Bíblia. Com a Bíblia. A única que tem o poder de produzir fé é Deus, por meio da sua palavra e do seu Santo Espírito. Ele não teve a necessidade de fazer um concerto de milhares de euros. Ele também não teve a necessidade de passar muitos anos em Atenas a visitar o Starbucks para depois, ao final de não sei quantos anos, ter confiança de finalmente abrir a sua boca para compartilhar o Evangelho com algum empregado do Starbucks. Hoje em dia, o Evangelho, compartilhar o Evangelho, o evangelismo moderno hoje em dia, é baseado no que os descrentes querem, não no que Deus quer. Por isso estamos sempre preocupados como vão reagir, quando dizer as coisas. Pragmatismo é o pior cancro da igreja. O pior. Centrado naquilo que resulta para atrair as pessoas e não efetivamente no único que tem poder para transformar as pessoas, que é o Evangelho. Eu não confio nas minhas estratégias, nos meus métodos carnais, pragmáticos, para atrair as pessoas. Nós falámos sobre isso na Escola Bíblica Dominical com o Mauro. As marcas de uma igreja saudável. 3 marcas estão centradas no Evangelho. O que é o Evangelho? A verdadeira conversão e evangelismo. 3 das 9 marcas. Nós, na verdade, devemos confiar no poder de Deus, na mensagem de Deus e falar, explicar, sem vergonha, sem rodeios, interagindo com a cultura no contexto em que nós temos, especialmente com pessoas que já são religiosas. Paulo faz isso com pessoas que não eram analfabetas bíblicas, estavam na sinagoga. Ainda mais. Então, primeiro nós devemos ter como alvo esta intenção, estes religiosos, este povo da igreja, com quem Paulo já tinha pontos em comum, judeus e gregos tementes a Deus. Não quer dizer que eram salvos, mas temiam a Deus. Este é o estado de muitos até dentro da igreja. Temem a Deus, mas ainda não entenderam o que é o Evangelho. Ainda não viram a glória de Cristo e a necessidade de Jesus Cristo como Salvador. Ele buscou primeiro aqueles que já tinham conhecimento, algum conhecimento na Bíblia. E, amados, hoje em dia em Portugal nós temos muitas oportunidades para fazer o mesmo. Muitas mais do que há 10 anos atrás, do que há 20 anos atrás, do que há 30 anos atrás. Fruto até do aumento da imigração em Portugal, especialmente brasileira, que é um país com uma grande percentagem de ditos evangélicos, com uma cultura evangélica, que tem um conhecimento da Bíblia, pelo menos de ouvir, da fé evangélica, mas vais-te surpreender com a quantidade daqueles que não sabem explicar o que é Evangelho. Vais-te surpreender. Por isso temos grandes oportunidades como igreja que prega a Bíblia, que conhece o Evangelho, de poder explicar a eles o que é o Evangelho. Sabem como muitos não sabem responder a esta simples pergunta? Quando é que te tornaste um cristão? E a resposta é desde a barriga da minha mãe. Quando eu ouço isso, eu sei que não entendo o Evangelho. Não entendeu. Quando tu perguntas, simplesmente pergunta o que é o Evangelho, nestes pontos culturais. Quando alguém se diz evangélico, não importa. Certa vez, numa das nossas iniciativas, há pouco tempo, evangelísticas, na Feira da Arroja, até foi na última vez aqui na Páscoa, quando esteve o primeiro grupo da Clear Creek Community Church. Eu fui acompanhado por mais 2 pessoas, eu não me lembro agora, e fomos ao Parque Novo que está ali na Arroja. E encontramos ali uma mãe com 2 filhos. Quando me aproximei para falar, para tentar estabelecer um diálogo, para tentar pregar o Evangelho, ela disse, eu também sou cristã. E eu disse, uau, que igreja? Assembleia de Deus. Uau. Então, eu fiz a pergunta, pode-me só explicar então o que é o Evangelho? Ela não estava a perceber? Ok. Então eu fiz mais simples.
como é que, se morrer hoje, para onde é que vai? Para o céu. E eu, boa, tem essa convicção. Porquê que tem essa convicção que vai para o céu? Porque eu sou uma boa pessoa. Anos de igreja. Anos de igreja. Não entendo o Evangelho. Não entendo. Teme a Deus. Como aqui Paulo encontra muitos homens e mulheres que temem a Deus, mas não entendem o Evangelho. Depois nós temos também, Paulo não fazia apenas na sinagoga, mas Paulo ia às praças da rua. Aqui já é os analfabetos bíblicos. Hoje em dia, a maioria do contacto das pessoas que nós temos não conhecem nada da Bíblia. Nada. Nem nunca ouviram falar das famosas histórias da Bíblia, que nós sabemos desde crianças. Aqueles que até não necessariamente crescemos numa igreja evangélica, como foi o meu caso. Não cresci. Não tenho pais cristãos. Nunca tive. Mas até sabia as histórias básicas da Bíblia. Hoje a realidade é que cada vez mais na nossa cultura há muitos analfabetos bíblicos que não sabem nada. Hoje no nosso país, antes, umas décadas atrás, na geração dos meus pais, avós sobretudo, nascer português era nascer católico. Tudo o resto que era fora disso era estrangeiro. E havia uma cultura cristã. Íamos obrigados à catequese, eu fui. Tínhamos um entendimento, por muito superficial que fosse. Hoje em dia não encontras isso nas novas gerações. Não encontras completamente analfabetos bíblicos. Mas ele anunciava o Evangelho tanto aos biblicamente instruídos como aos não, na praça. Porque o Evangelho é para todos. O Evangelho é para todos. Reparem o que diz o texto. E todos os dias na praça com os que ali se achavam, se cruzava e buscava oportunidade. Ele ficava ali na praça, à espera ali naquele mercado que era uma imensidão de lojas, seria o Strada, hoje em dia, o Ubo. Paulo ficava ali, ao ar livre, esperando conversas, oportunidades, vendo quem talvez se sentava para descansar, é aquele, vou ali conversar com ele. A intencionalidade. Mas Paulo comunicava a verdade nas praças, o fazia também a quem nunca tinha aberto sequer uma Bíblia, os gregos. Os gregos nunca tinham ouvido falar de Moisés. Mas ainda assim, o que eles precisavam era que anunciasse, ouvir a verdade, que Paulo anunciasse a verdade da palavra de Deus, porque é a única que tem o poder para salvar. Eles tinham tantos ídolos, tantas religiões diferentes. Hoje vivemos também numa cultura pluralista, religiosamente falando, empiricamente falando, de conhecimento. Era também algo muito tradicional, isto herdámos da cultura romana, que dominava o Império Romano naquele tempo, até sobre a Grécia. E vocês sabem que esse pluralismo religioso, todas as religiões adotar um pouco de cada coisa, era para manter a paz do Império. Hoje em dia também não há verdades absolutas na nossa cultura. Todas as religiões nos levam a Deus. Vocês não ouvem isso? Mas a mesma necessidade do primeiro século é a mesma necessidade do século XXI. Eu digo que nós até agora temos uma dificuldade maior na nossa cultura. Um obstáculo que Paulo não enfrentava. É que a mensagem cristã no primeiro século para os gregos era completamente desconhecida. Hoje em dia, há muita herança, prejuízo sobre os cristãos, sobre a mensagem cristã, sobre a Bíblia. Então agora nós não temos apenas pessoas que rejeitam a mensagem. Paulo tinha pessoas que rejeitavam a mensagem. Agora já não temos apenas pessoas que rejeitam a mensagem. Nós temos pessoas que atacam a mensagem. Que atacam a mensagem. Mas qual é a solução? Continuas a semear o Evangelho glorioso, as boas notícias sobre quem é Jesus Cristo e o que Ele fez para reconciliar homens e mulheres com Deus para todo o sempre. É o único que tem poder. Temos que perseverar no evangelismo. Diz ali, continuamente, todos os dias, versículo 17, todos os dias na praça. Paulo estava. Temos que perseverar. Às vezes as pessoas não vão ouvir à primeira, não vão aceitar à primeira. Não vamos desistir também nós à primeira. Vamos continuar.
a fidelidade de Paulo, em pequena escala, naquele shopping, naquela praça, em pequena escala, a fidelidade o levou para um lugar muito maior para proclamar a Cristo, como nós já lemos. Foi convidado da praça, bem, nós te queremos ouvir na universidade maior daquele tempo, diante das mentes mais brilhantes, por causa da sua fidelidade. Da sua fidelidade. Reparem, não é apenas idolatria, versículo 18, há cosmovisões diferentes na nossa cultura. Havia no primeiro século, e elas são transportadas para a nossa realidade. Aqui são mencionadas duas. Uma guerra de cosmovisões. Nós vivemos num mundo de guerra de doutrinas, de ideias. Sim, o mundo também tem a sua doutrina. Não é só os cristãos. Uma guerra de cosmovisões. Pelo menos duas são destacadas no texto, os epicureus e os estoicos. Os epicureus, de uma maneira resumida, o ideal da filosofia epicurista era a vida serena, uma vida de tranquilidade, inalterada pelas circunstâncias ou envolvimento indevido com assuntos humanos. Aliás, nem havia a certeza para os epicureus que os deuses existiam. E se existiam, eles não interferiam na vida. E se eles não interferem na vida, nós também não. Tranquilidade, não nos vamos preocupar. Vamos comer e beber, amanhã morreremos. Os estoicos, por um lado, eles, por exemplo, não queriam na vida após a morte. Não queriam haver julgamento após a morte, os epicureus, isso é importante dizer, estava-me a esquecer. E o resultado da vida é o acaso. Deixa o destino guiar-te. Nada mudou do pensamento hoje em dia. Não há vida além do sepulcro, não há julgamento. E vive apenas para o teu conforto, tranquilidade, felicidade, alegria. Deus, nem sabemos se existe ou não, mas se existir, Ele também não interfere aqui. É o destino. Cada um tem um destino traçado. Deixa ao curso o resultado do acaso. O resultado do acaso. Destino como acaso, como sorte e azar. Os estoicos, esta filosofia estoica, considerava Deus um ser que estava em tudo. Aquilo que nós conhecemos no sentido panteísta. Tudo é Deus. Deus está em tudo. Nós também podemos ser deuses. E somos deuses. Para os estoicos. Não é diferente hoje em dia também. Hoje em dia, esta cultura nos oferece a possibilidade de nós sermos Deus por meio da nossa razão, por meio do nosso intelecto. Nós somos deuses, donos do nosso destino. Nunca ouviste essa frase motivacional de coachings? A verdade está em ti. Deuses. Esta filosofia continua, essa cosmovisão. Por isso é que tu ouves coisas que Deus está morto. Sou o Senhor do meu destino. Se tu quiseres alguém em quem confiar, confia em ti mesmo. Confia em ti mesmo. É essa a filosofia, o pensamento hoje em dia. Ou também tu ouves frases como: quem acredita sempre alcança. És o Deus. És Deus. Podes tudo. Nós vivemos nesta geração com estas cosmovisões. E têm tanta convicção das suas cosmovisões, tal como os atenienses do primeiro século. O que é que fizeram com Paulo? Versículo 18. Reparem. Puseram-se a debater com ele. E uns perguntavam: o que é que este tagarela, falador, quer dizer? Realmente o que Paulo recebeu foi ridicularização. Eles se sentiam superiores a Paulo. Chamaram Paulo de tagarela. Realmente no original quer dizer um catador de sementes. Um pequeno pássaro que voa para lá e para cá, apanhando fragmentos desconexos de informação incoerente. Uma mente de segunda classe. Ele junta ali um pouco e depois faz tudo e parece estar a dizer muita coisa, mas não diz nada. Era isso que estavam a dizer de Paulo? Não é assim que este mundo olha também para nós como cristãos? Num tom de superioridade e ridicularizando a fé cristã, a nossa fé. Não é isso que vocês sentem também? Eles se sentem superiores a nós. Nós para eles somos loucos.
antiquados, retrógrados, desatualizados, fanáticos. Sofremos uma lavagem cerebral, uma mente de segunda classe, do século passado. Estamos no século XXI. Já não serve acreditar ainda na Bíblia, no século XXI. Bem, nada mudou. Primeiro século, a mesma reação. Hoje em dia, estas são as realidades que nós enfrentamos. Mas o que é que Paulo fez? Versículo 18, aquilo que nós devemos fazer também. Pois Paulo anunciava a boa nova de Jesus e a ressurreição. Prega o Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Versículo 19 a 20. Com a fidelidade de Paulo surgiu uma grande oportunidade para comunicar a verdade do Evangelho. Para muitos e para aqueles que eram considerados as maiores mentes daquele tempo, levaram para o Areópago. Este lugar, que era um lugar que, além de tribunal daquele tempo, era também um ponto de encontro para discussões filosóficas. Fica no elevado monte, no monte mais elevado, em Atenas. E Lucas insere aqui no versículo 1 um comentário sarcástico. Todos os atenienses, como também os estrangeiros que ali residiam em Atenas, não tinham outro interesse a não ser contar ou ouvir a última novidade. Ao que tudo indica, os atenienses tinham muito tempo livre. Tinham uma paixão por qualquer coisa nova. Os seus próprios historiadores que escreveram os registros que temos, eles falam que eles admitiam que a sua paixão por qualquer coisa nova podia ser excessiva. Bem, uma das características do nosso tempo pós-moderno é também esta paixão por coisas novas. É esta paixão por coisas novas. Não há verdade absoluta, então quero ouvir todas as verdades que cada um tem. E todas têm que ser aceitas. Também esta característica do pluralismo. Enrolou a língua. Aceitar várias ideias, filosofias. Tu às vezes falas com pessoas, tu não sabes se ele é espírita, se é cristão, não sabes se é ateu. Tem uma salada na cabeça. É fruto desta geração. Como os atenienses, toda a novidade boa, abraçam, aceitam. Esta perda também de discernimento. Eles aceitavam tudo, estavam dispostos a ouvir tudo. Esta perda de filtro, de discernimento. Por exemplo, este é o pensamento pós-moderno. Sabe, o pensamento pós-moderno, alguém disse que se ilustra da seguinte maneira, se explica o pensamento da nossa geração no presente. O autor de um livro não possui a correta interpretação da sua obra, mas sim os leitores é que têm a interpretação correta da sua obra. Não é o autor. Cada um. Cada um tem o seu discernimento. Cada um tem a sua opinião. Cada um tem a sua verdade. E tudo deve ser aceito. Assim como os gregos, nós vivemos essas realidades. A solução, Paulo vai nos dizer do versículo 22 a 31. Já vimos as realidades da nossa geração também, semelhantes às realidades do primeiro século em Atenas. A solução é a verdade inegociável que nós temos que comunicar. É isto que Paulo vai fazer do versículo 22 a 31. É certo que este resumo da pregação de Paulo dura apenas 2 minutos na nossa leitura, mas os discursos ali no Areópago eram conhecidos por ser muito longos. Nós temos que entender que só temos aqui um resumo da pregação dos pontos principais. E nos pontos principais, ele começa primeiro o seu discurso estabelecendo empatia com os ouvintes, conexões culturais, pontes culturais e linguísticas. Nós vemos isso no versículo 22. Homens entendentes em tudo, vejo que sois excepcionalmente religiosos. Porque ao passar e observar os objetos do vosso culto, encontrei também o altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido, é exatamente este que honrais sem conhecer, que eu agora vos quero dar a conhecer. Aproveitou a cultura, observou, aproveitou uma ponte, um gancho. Bem, nós também podemos fazer a mesma coisa e devemos. Aí com a tua vizinha. Quando ela vem te cumprimentar, quando é Natal talvez, quando ela está a entrar no prédio. E ela até às vezes são as próprias pessoas que ainda falam de Deus. E quando ouves alguma palavra de Deus da sua boca,
Podes perguntar, vejo vizinha que crê em Deus. Eu também creio em Deus. Eu creio no Deus que diz a Bíblia. E começas a dizer o que é que a Bíblia fala sobre Deus. Aproveitando ganchos. Quando estás a ter alguma discussão na universidade, na escola, e te ouves falar, não é, de quem crê na teoria do Big Bang, na teoria da evolução, tu admites, uau, isso é necessário muita fé para acreditar nisso. Eu também tenho a minha fé. Eu creio que Deus criou todas as coisas. Eu creio no design inteligente. E começas a falar. Aproveita os ganchos, como Paulo fez. E reparem o conteúdo da mensagem. Como comunicar a verdade. Agora, prestem atenção. Aqueles que estão a tomar nota vão ter aqui acesso ao sermão do apóstolo Paulo a pregar o Evangelho. Os pontos principais. Primeiro ponto, rapidamente. Paulo apresenta a Deus como Criador. Versículo 24. Segundo ponto. Paulo apresenta que Deus é o Senhor e não os homens. Deus é o Senhor, o soberano de tudo e de todos. No versículo 24. Ele não habita em templos feitos por mãos de homens, porque ele não foi fabricado pelos homens. Ele é o único Deus vivo e verdadeiro, o eterno Deus. Opunha-se diretamente na sua pregação aqui ao pensamento dos epicureus, que os deuses não existiam, ou se existiam, na verdade, não tinham nenhuma relevância, interferência na vida. Paulo está a dizer, existe, Deus é o Criador, olhem para a criação, Ele existe e Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele não pode habitar por templos feitos pelas nossas próprias mãos, ou criados pelas nossas próprias mentes. Paulo não estava aqui a abrir espaço para o acaso, para a sorte, para o azar, para combinações aleatórias de átomos ou para a eternidade da matéria, como hoje em dia as mentes mais brilhantes científicas dizem que a matéria é eterna. Mas não dizem que existe Deus. Ele é o eterno, sim, antes de todas as coisas e a fonte de todas as coisas. Também, olha, outro ponto da mensagem de Paulo, apresenta Deus é o provedor. Versículo 25. Ele não depende de nós, nós é que dependemos dele. É isto que Paulo está a dizer no versículo 25, que ele dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Se tu me estás a ouvir agora neste exato momento, é porque ele está-te a dar a respiração para isso. Se eu estou em pé diante de vocês, é porque Ele me dá a força para estar em pé. Deus é o provedor. Ele não depende dos homens, nós é que dependemos dEle em todo o tempo. Reparem outro ponto da mensagem, versículo 26. Todas as nações descendem de um só homem e existem conforme planeado por Deus. De um só fez toda a raça humana, para que habitasse sobre toda a superfície da terra, determinando-lhes os tempos previamente estabelecidos e os territórios da sua habitação. As fronteiras dos países foram definidas pela soberania de Deus. Portugal não é maior por causa que Deus não quis. Deus é que estabeleceu esta fronteira. E o Brasil é maior que Portugal porque Deus quis assim. Isto é um ataque ao orgulho dos homens, especialmente os atenienses. Eles se acreditavam superiores. Havia os gregos e os bárbaros. Nós somos superiores. Eram cheios de orgulho nacionalistas. E Paulo está a dizer, vocês são o que são porque Deus vos deu isso. Dependem de Deus, não foram vocês. Reparem, também diz que todas as nações descendem de um só homem. Falámos sobre isso com os jovens no acampamento. Não existem raças. Raças é um construto social. Todos nós somos de uma só raça, a raça humana, a raça de Adão. Existem diferentes etnias, são coisas diferentes. E isto está a igualar todos nós como criaturas de Deus. Todos nós. Nivelados. Homens e mulheres de todas as etnias. As nações e os seus habitantes estão nas suas mãos. Versículo 27. Paulo aponta para a revelação geral ou a revelação natural que os tornava indesculpáveis diante de Deus. O testemunho da criação, o testemunho das suas consciências, tornam os homens, Paulo vai repetir isso em Romanos 1, indesculpáveis diante de Deus. Por isso não existe ateus. Existem homens e mulheres que suprimem a Deus, porque sabem que se consideram que existe Deus, então estão em grandes problemas, por causa das suas más obras. Paulo está a dizer que não existe ateus. E vai repetir isso em Romanos capítulo 1. Versículo 27, para que buscassem a Deus e mesmo tanteando pudessem encontrá-lo.
Ele, de facto, não está longe de cada um de nós. Mas os homens têm substituído a glória de Deus por coisas criadas. É esse o discurso de Paulo, a pregação. Outro ponto, versículo 28. Nós dependemos de Deus, novamente repetido no versículo 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Até citou um poeta deles, muito famoso. Versículo 29, outro ponto. Ele mostra como a idolatria é tolice e é digna de condenação, no versículo 29. Sendo nós gerados por Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida pela arte e imaginação do homem. Como é que vocês adoram esses ídolos se foram criados por vocês? É isto que Paulo está a dizer. É tolice. Adorar ídolos, imagens feitas pelas mãos dos homens, mas também pelas mentes também. Não é só imagens de pedra e madeira. Dizendo ele, versículo 29, que nós fomos gerados por Deus. Deus é que é o Criador de todas as coisas. Nós não podemos criar a Deus. Sabem, muitos criam um Deus na sua mente. É um ídolo, não é o verdadeiro Deus da Bíblia. Querem que eu prove isso com alguns exemplos bem simples e básicos? Por exemplo, quando tu ouves alguém, meu Deus jamais permitiria uma tragédia dessas. Tu o dizes. Tu o dizes. Criaste tu esse Deus na tua mente. Ou aquela situação também fez Deus chorar. O que é que tu sabes? Ou Deus não tinha o poder para impedir o sofrimento. Esse é o Deus da Bíblia? A Bíblia o apresenta como o Todo-Poderoso. A nossa geração também é igualmente culpada como a geração de Atenas, de fabricar deuses. É igualmente culpada. Um Deus à sua imagem, um gênio da lâmpada para conceder os seus desejos. Nós devemos é crer e abraçar no Deus verdadeiro que Ele revelou-se a nós na sua palavra, na Bíblia. E como somos dignos de condenação, por rejeitarmos a Deus, por sermos idólatras, versículo 30, Deus exige o arrependimento de todos os homens. Arrependam-se, reparem, mas agora ordena que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam, metanoia. Para Paulo, a salvação era mudança de mente. Porque é a mudança da alma. A transformação, mente, coração, alma, ser interior, é tudo uma só coisa. Mudança, isto é arrependimento. Eu estou de costas voltadas para Deus, eu arrependo-me, metanoia, e eu agora volto-me para Deus. Uma mudança de mente, uma mudança de vontade, uma transformação. Deus exige o arrependimento. Por que é que nos devemos arrepender? Paulo diz no versículo 31, porque Deus julgará o mundo. Pois determinou um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio do homem que estabeleceu com esse propósito. E ele garantiu isso a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Está a falar de Jesus Cristo. É esse o homem que ele confirmou que vai julgar o mundo. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Como é que ele confirmou isso? Ressuscitando-o ao terceiro dia. É por isso que é necessário pregar sobre arrependimento. Paulo montou todo este sermão. Reparem como ele montou estes pontos principais para conduzir a Jesus Cristo. Porque ninguém vai sentir necessidade de boas notícias e de um Salvador se primeiro não receber as más notícias. Que está condenado, que será julgado. Ninguém vai olhar para Jesus como Salvador se primeiro não se sentir perdido, condenado. Esta é a grande história da Bíblia. Todas as pequenas histórias na Bíblia, na verdade, são explicadas nesta grande história em Jesus Cristo, que viveu uma vida perfeita, morreu em nosso favor e ressuscitou ao terceiro dia. Quais foram as reações? Vimos o conteúdo desta mensagem inegociável. As reações, nós temos 3, versículo 32 a 34, e terminamos. Uns escarneceram, outros adiaram. Depois vamos-te ouvir noutra altura, lá para a frente. Vamos falar mais contigo. Queres saber mais? Talvez alguns era por interesse genuíno. Mas naquele momento não estavam preparados. E outros creram. 3 reações diferentes. Escárnio, adiamento e fé.
Mas a mensagem é inegociável. E essas reações é o que devemos esperar. A pregação de Paulo, na verdade, foi um sucesso. Primeiro porque ele comunicou a verdade de Deus de forma fiel. Isso é sucesso. E depois também até porque houve frutos de conversões. Nós temos Dionísio, que diz a tradição que foi o primeiro bispo de Atenas. Temos Dâmaras aqui mencionados, outros homens. Somente nos devemos preocupar em ser fiéis, em comunicar a verdade inegociável a todos. Os resultados não dependem de nós, deixamos com Deus. Mas serão escárnio, adiamento, temos que continuar a semear para eles também, e fé, crer. Vocês ouviram a mensagem resumida de quem é Deus, de quem é Cristo? A pergunta é, tu entendes o Evangelho? Tu já creste no teu coração, abraçaste a Jesus Cristo, aceitaste a Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador? Qual é a tua resposta a esta mensagem? Rejeição, escárnio, adiamento, lá para a frente eu vou pensar sobre isso. Ou fé? Ou fé? Deus ordena que todos os homens se arrependam e voltem-se para Deus, porque vem o juízo. E tu nunca sabes quando te tocará a ti esse juízo. Nunca sabes qual será o teu último suspiro. Considera seriamente esta mensagem, da qual depende a tua eternidade. Jovens campistas, o avanço do pós-modernismo nas vossas escolas, nos vossos campos universitários, na verdade é uma grande oportunidade para vocês compartilharem o Evangelho. A abertura para novos pensamentos. Toda a ideia é boa. Eu sei que toda a ideia é boa, menos o cristianismo. Mas embora a oposição à nossa mensagem é real, Deus continua a usar esta mensagem para salvar. Confiem, jovens, não tenham vergonha do Evangelho. Os frutos da obra de Paulo em Atenas, os frutos como igreja que nós temos visto nos últimos domingos, no último domingo até especificamente, 11 batismos, continuemos a perseverar em anunciar o Evangelho e a confiar no poder do Evangelho. A mensagem que Paulo pregou é a nossa mensagem, as boas novas de Jesus Cristo e a sua ressurreição. Não são apenas, ouve-se que são apenas os novos cristãos que querem compartilhar a sua fé. Não são apenas os novos cristãos que querem compartilhar a sua fé. Sabem quem é que quer verdadeiramente compartilhar a sua fé, comunicar a verdade, pregar o Evangelho? São cristãos que estão crescendo juntos no conhecimento e no amor pelo Evangelho, que querem ser mais do que meros espectadores e por isso é que abrem as suas bocas, porque creem nessa mensagem de todo o coração. São esses que estão anunciando o Evangelho, porque estão consumidos pela glória de Deus e porque dizem, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu, assim como do grego. Por isso, comuniquem a verdade. Este é o nosso dever. Cumpramos a nossa call of duty, a nossa chamada ao dever para a glória de Deus. Senhor, que possamos crer de todo o coração nesta mensagem, anunciar esta mensagem com todo o zelo e paixão, para a Tua glória, Senhor, e sermos instrumentos também para a redenção e salvação do mundo, Senhor, por meio das nossas bocas, individualmente, mas também como igreja, juntos, Pai. Que não nos envergonhemos do Evangelho, que confiemos no Teu poder, Senhor, não na nossa inteligência, Senhor, não na nossa sabedoria, Pai, mas unicamente, Senhor, na mensagem gloriosa de quem é Jesus Cristo, Pai, e do que Ele fez, Pai, para salvar os homens para todo o sempre.